pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luiz Cícero e hoje nós vamos resolver a prova do Enem aí de 2018. Claro, aqui comigo nós vamos fazer a prova de Química, tá bom? Então vamos comentar todos os itens ali da prova de Química do Enem de 2018. Assim você vai poder ver o que mais cai, ver como que você deve pensar, a estratégia que vai utilizar em cada questão, priorizar o texto, priorizar o comando. E também, claro, usar o que você sabe sobre química, beleza? Então, vem comigo aqui, vamos ver como detonar nessa prova, beleza? Então, na questão 91, é uma questão que fala ali de isomeria, tá bom? Fala que uma abelha produz o ácido 9-hidroxi-2-enoico e a outra, né, produz ali o 10-hidroxi-2-enoico. Observe que é tudo ácido carboxílico com a dupla na posição 2, aliás, né? Com 10 carbonos. A única diferença é que uma abelha produz aí o ácido com uma hidroxila na posição 9 e a outra na posição 10. Portanto, só mudando a estrutura, a forma molecular é exatamente a mesma. Só muda a posição, tá bom? Só muda ali, né, a conectividade. A conexão da hidroxila no carbono 9 e a outra na 10. Portanto, são isômeros estruturais, especificamente de posição, beleza? A questão 95 é aquela questão tradicional de hidrólise de sais, força de ácido, força de base. Vai contar aqui que dependendo do tipo de solo, né, tem algumas regiões que apresentam uma alta concentração iônica de íons alumínio, tá bom? E que essa remediação é feita com o carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio é um sal que vem ali do hidróxido de cálcio, que é uma base forte, e do ácido carbônico, que é um ácido fraco. Portanto, a gente sabe que isso é um sal de caráter básico, um sal usado na calagem dos solos. Por que, que ele é utilizado? Porque o ânion que vem ali, né, do ácido fraco, ele hidrolisa a água, retirando ali o H+ da água, produzindo o íon bicarbonato e deixando o meio rico em hidroxilas. Essas hidroxilas neutralizam o meio, aumentam a alcalinidade, sem contar que elas precipitam os íons metálicos ali de alumínio que tem no meio. Como? Olha, formando hidróxido de alumínio. Como o hidróxido de alumínio é insolúvel, então a disponibilidade do íon alumínio é reduzida, já que agora ele está precipitando no meio básico. Então, esse sal faz duas funções aqui, ok? Aumenta a alcalinidade, gera hidroxilas, faz a calagem ali, reduz a acidez do solo, né? E também precipita íons de alumínio, íons de ferro, íons de zinco que estão em excesso, prejudicando, tá bom? A questão 97 é uma questão de transformação de energia, pessoal. O processo 1, você observa que é CO2 e água gerando combustíveis e oxigênio. Combustível pode ser aí a glicose, C6H12O6. Ou seja, esse processo 1 nitidamente é uma fotossíntese que acontece na presença da luz, tá bom? Então, pega a energia eletromagnética. O processo 2 é uma combustão, pessoal. É a reação em que você pega o combustível, queima com oxigênio, gera CO2 e água. Então, está acontecendo uma transformação ali de energia eletromagnética em energia química, uma questão bem direta, não tem muito o que inventar, tá bom? A questão 99 vai falar ali das frações de petróleo, né? E vai também fazer ali, trazer uma informação sobre os combustíveis, né? Aliás, né? Sobre o que é o petróleo, com a mistura de hidrocarbonetos, tem hidrocarboneto leve, né? Tem hidrocarboneto pesado, e que para nível de comercialização se faz ali então um craqueamento, né? Isso é suficiente para você responder a questão. O craqueamento, pessoal, é a quebra. Quebra de quê? É a quebra das cadeias grandes em outras frações. Então, imagine uma única cadeia grande com 20 carbonos. Vamos quebrar isso em 3 frações. Uma de 5 carbonos, outra de 5 carbonos, outra de 10 carbonos, ou então em mais duas de 5. E você obtém novas frações, novas substâncias que vão ser destinadas ao comércio, tá bom? Por isso que a resposta disso aqui é direta na letra A, questão bem direta. Craqueamento é quebrar a cadeia grande em cadeias menores, produzindo novas frações de petróleo, beleza? Muito bem. A questão 94, aquela questão tradicional, que envolve um pouco de termoquímica, um pouco de estequiometria. Vai falar que as células
promove a oxidação da glicose, que é essa substância, né? Quando você pega o C6H12O6, como tem a massa de cada carbono, hidrogênio, 6 vezes 12, mais 12 vezes 1, mais 6 vezes 16, são essas massas que tem aqui, você vai ter a produção ali, né? Seria um mol de glicose de 2.800 kJ. Mas aí a eficiência na célula é só de 40%, vezes 0,4. Aí a pergunta é, e se fosse na oxidação de 1 grama, que energia você teria aí? Então essa energia, ela seria aí, né? Uma energia equivalente a 2.800, né? Ó, vezes 0,4 dividido para 180, que dá 6,22 gramas. Beleza? Muito bem, né? Vamos só marcar aqui, letra A, né? O Enem tem umas questões bem diretas, pessoal, que não tem o que você ficar inventando, senão você vai errar, beleza? Essa questão é uma questão... Imagina que você não estudou nada ali de tensoativos, né? Do que é um tensoativo biodegradável, não biodegradável, aniônico, catiônico. Aí o texto vai te ajudar, né? Essa questão vai falar dos tensoativos, ali as substâncias que são os sabões, os detergentes, né? Tem uma parte anfifílica que interage com a água e a hidrofóbica que interage com a gordura. Ele está falando que o principal tensoativo aniônico, o que é aniônico, pessoal? É que ligado na cadeia carbônica eu tenho uma parte negativa. Então esse é aniônico, aqui também é aniônico, aqui é catiônico, já não serve, aqui já não serve e aqui não é nada, beleza? Então, ó, nós já eliminamos quase todo mundo aí, só ficou letra B e letra C. E aí, o texto vai perguntar o seguinte, o comando, né? Qual a fórmula estrutural do tensoativo persistente? O persistente é o não biodegradável, pessoal. O que é um detergente não biodegradável? Um detergente de cadeia ramificada, beleza? Portanto, letra B. Agora, professor, eu não sei. Bom, o texto vai contar isso, né? Às vezes o Enem bota umas questões contando ali a aplicabilidade e explicando de onde vem aquilo, tá bom? A letra C tem um detergente de cadeia sem ramificações. Então isso é um detergente biodegradável. Então ele não vai permanecer no meio ambiente por muito tempo. A letra D, a letra B, aliás, né, tem um detergente aniônico, só que com ramificações laterais, e aí isso dificulta a degradação, beleza? Então essa questão, bem direta, a questão letra D. Letra B, beleza? Muito bem, a 108, né, fala o seguinte, ó, células solares à base de TiO2 sensibilizada por corante S, né, sensibilizada por corante S, são promissoras e poderão vir a substituir as células de silício. Nessas células, o corante absorvido sobre TiO2 é responsável por absorver uma energia luminosa. Então, o corante aqui está absorvendo uma energia luminosa. O destaque nessa reação, pessoal, é que quando chega na questão 3, essa mesma substância aqui, tá bom? Ó, essa substância aqui, o corante, né, o TiO2 sensibilizado com corante, absorve radiação e depois ela é devolvido. Tá bom, isso aqui, mesmo sem ler o comando da questão, né, você já sabe que ele vai direcionar para isso. Aqui essa substância ela foi consumida, ela está em um reagente. Depois essa mesma substância ela foi produzida, ela foi devolvida. Isso é a função básica de um catalisador. Participa da etapa lenta, depois é devolvido. Quando ele é devolvido, pessoal, depois ele volta para esta reação, beleza? E aí começa tudo de novo. Então, um catalisador ele pode participar de uma reação? Sim, ele participa da lenta, só que depois ele é devolvido, beleza? Então, a reação 3 é fundamental para o contínuo funcionamento da célula, só após ela regenera o corante, que é um catalisador, volta, catalisa tudo de novo. Depois chega na 3, regenerado, volta, começa tudo de novo, beleza? 110, né? A questão aqui vai falar aquele gráfico bem padrão de energia de ligação, tá bom? Aqui vamos pegar dois átomos A bem isolados, então eles estão bem distantes. Eles vão se aproximando, se aproximando. Esse ponto aqui é o ponto em que a ligação é formada. Então eles estão distantes, vão se aproximando, a distância vai diminuindo, estabilizou. Agora o que está acontecendo de T1 até T4? Os átomos começaram a se afastar novamente. Não teve quebra da ligação, não teve ionização, não teve dissociação, né? Porque, claro, aqui está mais próximo, está distante, aumentou a distância. Mas se tem distância é porque tem ligação, ok? Se não tivesse ligação, ele viria para esse ponto aqui totalmente separado. Agora, o que acontece de T1 até T4, né?
que é sobre a pergunta do texto, né? Acontece um afastamento dos átomos, né? A única alternativa que fala desse afastamento, que explica isso, é dilatação. Ionização teria que ter a quebra da ligação, dissociação também. A letra D fala da própria quebra da ligação, né? E a letra E fala da formação, que seria o contrário, seria os átomos se aproximando de T4 para T1, tá bom? Então, esse é aquele gráfico tradicional que todo professor coloca, né? Quando vai falar de ligações químicas, né? Começa falando do gráfico de aproximação dos átomos, beleza? Questão 113, aquela questãozinha padrão de pilhas, né? Tem o seguinte, ó. Em 1938, o arqueólogo alemão, diretor do Museu Nacional do Iraque, encontrou um objeto estranho na coleção da instituição que poderia ter sido usado como uma pilha similar às utilizadas em nossos dias. A suposta pilha datada de 200 anos antes de Cristo é constituída de um pequeno vaso de barro na qual foram instalados um tubo de cobre. Pessoal, se ele instalou um tubo de cobre, era só isso aqui, ó. Então a gente entende que é cobre sólido, cobre com NOx zero. Não tem como ele reduzir, só oxidar, ok? Só que, no entanto, o cobre é um metal nobre, não oxida com facilidade. Uma barra de ferro aparentemente corroída. O ferro corrói quando ele vai de 0 para 2, né? Então, a barra de ferro aparentemente corroída é ferro passando para ferro 2+, mais 2 elétrons. Isso é uma oxidação que funciona no ânodo, beleza? Corroída em meio ácido, pessoal. Em meio ácido, se o ferro sofreu corrosão, obrigatoriamente o meio ácido, que é o H+, pegou esses 2 elétrons e sofreu redução. Se tem oxidação, obrigatoriamente tem redução. H+ passando do NOx zero para mais 1 para o NOx zero. Agora, então, e o cobre? Qual foi a função do cobre? Beleza. O cobre, pessoal, ele não tem como ele reduzir, né? Desses aí, ele é o mais nobre, tem o maior potencial de redução, só que ele já está cobre zero. Não tem como ele reduzir, ok? Então, o que, que vai acontecer aqui? O hidrogênio, né, vai sofrer uma redução em cima da barra de cátodo, né? Em cima da barra de Cu, de cobre zero. Então, o cobre é só o eletrodo, é o cátodo, beleza? O eletrodo onde a reação de redução do hidrogênio funcionou. Então, o cátodo aí é o tubo de cobre. Ah, professor, mas o cobre não sofreu redução. O cátodo, pessoal, é o nome de um eletrodo, o nome de uma região onde rola a redução. Se tivesse íons cobre 2+ ali, ele teria reduzido, mas não tem. Então não tem como ele reduzir, então ele serviu só de local para redução do hidrogênio, beleza? Questão 119 fala o seguinte: a hidroxilamina é extremamente reativa em reações de substituição nucleofílica, justificando sua utilização em diversos processos. A reação de substituição nucleofílica entre o anidrido acético e a hidroxilamina está representada a seguir. Só observe que nas duas reações forma ácido acético, só muda o produto A e o produto B, ok? Para formar ácido acético, veja, essa ligação ela vai ter que romper aqui, repetir esses 2 carbonos aqui, ó, com esse oxigênio, repete essa parte, e entra uma hidroxila. Quem tem a hidroxila aqui entra nesse carbono aqui, beleza? Vamos só arrumar aqui. Então, quando essa ligação ali quebrar, onde que essa hidroxila penetra? Aqui nesse carbono. Aí forma o ácido acético. E observe que o grupo amina aparece exatamente aqui, ó. Entrou aqui, esse oxigênio vai ficar sem ligação, então o grupo NH2 entrou aí no produto A, ok? Muito bem, o produto A ele é favorecido em relação ao B, por um fator de 10 elevado a 5. Tranquilo, olha a pergunta do texto. Dentre as aminas, né, em um estudo possível de substituição do uso da hidroxilamina, foram testadas 5 moléculas. Dentre as moléculas testadas, qual delas apresentou a menor reatividade? Ou seja, qual delas se parece menos com a hidroxilamina? Tranquilo? Galera, observe que a hidroxilamina tinha uma hidroxila para fornecer, para formar um ácido acético. Essa aqui tem, essa aqui tem, essa aqui tem. Essas são as 3 mais parecidas. Aí nós vemos agora a 2 e a 4. Beleza, o que que acontece? Dessas aí, dessa substância, da 2 e da 4, qual é a que tem o grupo igualzinho aqui agora a hidroxilamina? A 2, né, que tem o grupo NH2, não tem a hidroxila, mas ela pode fornecer um hidrogêniozinho para cá, para fornecer a hidroxila, né? E ela tem o grupo NH2 parecido. Agora, essa aqui de fato não tem nem a hidroxila, nem o grupo NH2, então ela é a que menos se parece, beleza? Então, com certeza, a 4 foi a que menos reagiu de forma parecida ali com a questão, aliás, com a hidroxilamina,
lamina, tá bom? Então essa questão 19 é aquele que o Enem cobra ano após ano esse modelo de reações orgânicas, né? Dá um modelo para você pensar, para você enxergar o que aconteceu, quem substituiu quem, o que aconteceu e aplicar em outra molécula, beleza? Em outra reação, aliás, tranquilo? A 122 fala o seguinte, ó, o sulfeto de mercúrio foi usado como pigmento vermelho para pinturas de quadros e murais. Esse pigmento, conhecido como vermilion, escurece com o passar dos anos. Né? Como vermilion escurece com o passar dos anos, fenômeno cuja origem é alvo de pesquisa. Aventou-se a hipótese de que o vermilion seja decomposto sob a ação da luz, produzindo uma fina camada de mercúrio. Essa reação seria catalisada pelo íon cloreto. Muito bem. Segundo a hipótese, o íon cloreto atua. Como que um catalisador atua? Alterando o caminho, aí esse caminho tem uma menor energia de ativação e, consequentemente, uma maior velocidade reacional. Então, você vai marcar a letra C, com certeza sem ler o texto duas vezes, tá bom? Uma questão bem tranquila. A questão 125 vai falar, pessoal, de dois elementos, um de número atômico 41, né? E outro de número atômico 73. Poxa, preciso distribuir isso? Não, né? A não ser que a pergunta seja sobre a distribuição eletrônica. Só que aqui o texto fala, né, que esses elementos têm números atômicos bem diferentes, mas têm propriedades, químicas e físicas extremamente parecidas. Esses elementos chegavam a ser, inclusive, confundidos. Então, obrigatoriamente, pessoal, nós já sabemos que eles são do mesmo grupo, mesma família. Se eles apresentassem propriedades diferentes, mesmo apresentando o mesmo número de camadas, tipo 3 camadas, aí eles seriam do mesmo período. Então, quem tem o mesmo número de camadas é do mesmo período. Quem tem propriedades parecidas pode ter camadas diferentes, mas eles são do mesmo grupo. Portanto, pessoal, a letra C é a única coisa que cabe aí, beleza? Então, ela é uma questão de você entender o funcionamento básico de uma tabela periódica. Quem é do mesmo período, que são as linhas horizontais, tem o mesmo número de camadas, mas eles não são parecidos. Quem fica na mesma na mesma vertical, que seria o mesmo grupo, eles têm camadas diferentes, né? Que no primeiro período tem uma, do segundo tem duas, do terceiro tem três, mas eles são do mesmo grupo porque eles são muito parecidos em reatividade, propriedades físicas, químicas e etc. Beleza? Questão 129, é a questão mais fumada dos últimos anos do Enem, porque traz uma numeração ali de uma substância que um caminhão transporta. Você não tem que saber o que numeração significa, porque a numeração ela é específica para quem trabalha com essa área, com transporte de produtos perigosos e tudo. A única coisa que serve é que ele é um gás tóxico e, além disso, o texto fala que ele é corrosivo também. Pessoal, corrosivo, via de regra, né? Assim, claro, tem as exceções, porque o oxigênio é corrosivo, dependendo do meio, né? Mas corrosivo, em geral, é o meio ácido e também um meio básico. Meio de sal neutro, etc. Então, geralmente eles não são gases, aí, a não ser que o gás possa reagir, produzir uma base ou produzir um ácido. Então, quando ele fala corrosivo, nós vamos voltar a atenção para isso, tá bom? Então, o etênio é só um gás, é um hidrocarboneto, até 4 carbonos, eles não são tóxicos, gás de cozinha. Ele é inflamável, mas não é tóxico. O nitrogênio também não é tóxico, tem muito na atmosfera. Você tem a letra C, que tem uma base, que é a amônia, e a letra E, o dióxido de carbono, o CO2, que tem em água gasificada, tem no sangue, com certeza não é corrosivo. Então, você por eliminação marcaria aí a amônia. A amônia, de fato, é uma substância que em água forma base, o meio básico é corrosivo, né? E é uma substância tóxica, né? Não é à toa que os peixes excretam a amônia, beleza? Muito bem, então mas era uma questão de conhecimento de propriedades de substância bem específico, beleza? A questão 131 vai falar das aplicações aí do tipo de isomeria, né? Então não precisa você se preocupar muito com o texto, né? Mais com a legenda, né? Só para identificar que aqui era um nitrogênio, né? Aqui era um átomo de nitrogênio, aqui outro de nitrogênio com uma dupla, portanto um plano. Aí você tem os anéis aí de lados opostos, tá bom? Então isso é uma estrutura do tipo trans. É uma isomeria do tipo trans. Aqui ele fez uma rotação, os átomos ficaram mais próximos, mudou para 365 nanômetros. Você tem um nitrogênio, uma dupla.
só que agora eles estão, os anéis aparecem do mesmo lado, que configura uma configuração cis, beleza? Então, a mudança aí, então, é uma isomerização, né? A dupla entre os nitrogênios permite uma estrutura trans, anéis de lados opostos, depois anéis do mesmo lado, a estrutura cis, tá bom? Sendo mais compacto, os átomos ficam mais próximos, beleza? Então, o fenômeno do movimento molecular é uma isomerização das ligações duplas, né? Formando uma estrutura mais compacta, tá bom? Professor, eu sabia de isomeria só entre carbonos. Não tem isso, tá bom? Eu posso ter isomeria com nitrogênio, com enxofre, desde que eu tenha uma estrutura aí plana, né? Com os átomos principais de lados opostos, tá bom? Então, é um tipo de isomeria que pode acontecer em qualquer tipo de estrutura. A questão 132 vai fazer um comentário aí sobre o carro flex que utiliza etanol, utiliza gasolina e que um motorista vai fazer um percurso de ida aí consumindo 40 litros de gasolina, tranquilo? A ida ele vai utilizar a gasolina, pessoal. E na volta ele vai utilizar etanol e a pergunta é qual é o volume de etanol que ele vai gastar. Sabe-se que a gasolina ela libera mais energia do que o etanol, tá bom? Inclusive tem as informações aqui. Bom, qual é a densidade do etanol? 0,7 gramas por ml. Aliás, da gasolina, isso é 700 gramas por litro. E do etanol, 800 gramas por litro. Então, na ida, ele utiliza a gasolina, que tem 700 gramas a cada 1 litro. O carro vai gastar 40 litros, portanto, a massa que ele vai gastar é uma massa de 28 mil gramas, tá bom? 28 mil gramas. E aqui tem a energia, né? A energia é de 10 quilocalorias para cada 1 grama. Então, quando ele gastar 28 mil gramas, qual é a energia que ele vai liberar aí? 28,000 mais um zero, beleza? 280 mil quilocalorias, beleza? Muito bem, galera. Agora vamos para a volta, tá bom? Bom, na volta ele vai precisar da mesma energia para chegar, né? Só que na volta ele utiliza etanol. E o etanol libera 6 quilocalorias a cada 1 grama. Ele vai precisar de 280 mil quilocalorias para voltar, só que agora ele vai gastar uma massa diferente, né? Porque agora é de outro combustível, né? Então, 280 mil dividido para 6, isso vai dar um valor bem feio aí de 46.667 gramas de etanol. Agora você vai fazer o cálculo do volume. Pega a densidade. A densidade do etanol é de 800 gramas a cada 1 litro. Como ele vai precisar gastar 46.667 gramas, ele vai gastar um volume aí aproximadamente de... Bom, vamos ver agora, 58,3 litros, beleza? É uma questão bem simples, né? Que só é mais chato, parte quantitativa mesmo, de cálculo, tá bom? Mas é um tipo de questão que o Enem sempre vai cobrar, então é bom sempre ter já a linha de raciocínio ali para você bater o olho e já saber, essa questão eu tenho que fazer assim, beleza? Ele vai te dar ali a densidade, sempre em gramas por ml, multiplica por 1.000 e vai para gramas por litro, faz as relações devidas e termina a questão, tá bom? Questão 134. O grafeno é uma forma alotrópica do carbono constituída por uma folha plana. Olha, o grafeno vem do carbono, grafite, né? E no carbono grafite todos os carbonos são sp2, não é à toa que é uma estrutura, né, ametálica que conduz eletricidade por ressonância, né? Aqui você tem sempre duplas alternadas, beleza? Você tem duplas alternadas e aí essa estrutura vai dar uma ressonância de longo alcance. Isso que faz o carbono grafite ser condutor de eletricidade, tá bom? Então, nesse arranjo, os átomos de carbono possuem hibridação do tipo sp2 e todo carbono sp2 é um carbono trigonal. É um carbono com 3 nuvens eletrônicas, uma, duas, três, tá bom? Então, é um tema que vale a pena estudar, né? O Enem só quis cobrar aqui geometria um pouco disfarçada daquela geometria tradicional de outros vestibulares, tá bom? Além da geometria, a hibridação, né? Um carbono com 3 nuvens, se fossem 2 nuvens,
seria SP, 3 nuvens SP2, 4 SP3 e assim sucessivamente. Beleza, galera? Então é isso aí. Uma prova bem tranquila, essa prova de 2018, tá bom? Prova para você fazer ali rapidinho, 40 minutos, 1 hora no máximo ali, tá bom? Se você vai fazer leitura com mais calma, aí beleza, 1 hora, talvez 1 hora e 20, 1 hora e meia. A questão você fazer uma prova, você fazer bem rápido, beleza, galera? Então é isso aí, até a próxima, beleza? Bom estudo aí, aproveita a resolução de cada questão.